Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Olá para todos os ouvintes da Rádio Geográfica. Hoje a gente está iniciando mais um episódio que vai ser apresentado por mim, Esther, e pelo Diógenes. Olá pessoal, tudo jóia? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que tem sido bastante movimentado nas últimas semanas, que é o projeto do Marco Temporal para as Terras Indígenas. Bom, gente, a tese do Marco Temporal tem sido encarada pelos povos indígenas como um grande passo rumo à perda de direitos, né? E para lutar contra esse projeto, indígenas de diversas etnias, diversos territórios de todo o Brasil se reuniram em Brasília formando um grande acampamento. E para contribuir com a gente no debate de hoje, nós convidamos 3 pessoas que lidam diretamente com esse tema. Primeiro, Simone Rodrigues, que é uma mulher indígena terena, a pesquisadora e professora Juliana Mota e o militante e pesquisador Gilberto Vieira. Naki noi, onde Simone Rodrigues, onde copena terenoi, koyuho koiti, har onwonye que chokoi que puxou kuti rachante mbokoti, e aí que município no Miranda e Rachonete, Pantanal Sul, Mato Grossense. Olá, meu nome é Simone Rodrigues, sou indígena, pertenço ao povo terena, moro na aldeia Cachoeirinha, que fica no município de Miranda, região do Pantanal Sul, Mato Grossense. Boa tarde, eu sou a Juliana Mota, sou professora do curso de Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados, também indigenista. Tenho pesquisas nos territórios Kaiowá e Guarani, no Mato Grosso do Sul, sobretudo na Reserva Indígena de Dourados, na qual tenho construído projetos tanto de extensão quanto de pesquisa em parceria com os coletivos Guarani e Kaiowá. Bom, eu sou Gilberto, sou geógrafo, membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, CEGET, e do Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB. Sou membro do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que é uma organização vinculada à Conferência dos Bispos do Brasil, que atua há 49 anos na defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Eu tenho atuado desde 2004 no estado do Mato Grosso. E para começar, então, a gente quer entender o que significa o marco temporal, né? Que é uma tese jurídica criada pelo Supremo Tribunal Federal para julgar os pedidos de demarcação dos territórios indígenas. Em síntese, ela diz que só poderão ser demarcados os territórios que estavam ocupados pelos povos indígenas antes da Constituição brasileira. E para entender melhor, a Juliana e o Giba vão explicar para a gente. Bom, o que seria o marco temporal, né? É importante pensar que o marco temporal, ele foi e é uma criação do Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente chama de a tese do marco temporal, ela foi utilizada pela primeira vez no contexto, né, da demarcação da Raposa Serra do Sol, né, em Roraima. E foi, né, dentro desse contexto em que, sobretudo na retirada, né, da população não indígena, que o Supremo Tribunal Federal estipulou 19 condicionantes e o marco temporal. E o marco temporal restringe, né, os direitos originários dos povos indígenas e também vai na contramão, né, dos direitos, né, dos povos indígenas, que tem aí como marco a Constituição Cidadã de 1988. Então, é importante, né, pensar que o marco temporal ele tem um pouco essa história, né, que é uma criação
do Supremo Tribunal Federal e que, né, em passados alguns anos, o Supremo tem aí, né, que votar contra ou a favor do marco temporal. Isso significa que o marco temporal é sim uma invenção jurídica, né, do Supremo. E, de uma forma bastante simples, ele vai dizer, olha, para os indígenas terem direito aos seus territórios étnicos, né, para que eles sejam reconhecidos pelo Estado brasileiro, só irá valer situações em que os indígenas estavam em seus territórios étnicos no dia da promulgação da Constituição Federal de 1988, né, que eu estou chamando aqui de Constituição Cidadã. Então, é importante não perder esse ponto de vista, porque isso é muito simbólico quando a gente pensa no marco temporal. Por quê? Porque vários povos e coletivos étnicos, e aqui me detenho sobretudo a realidade, né, dos povos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, eles já tinham passado por diversos processos de perda de seus territórios étnicos, né? Eles já tinham sido expulsos, né? Eles já tinham o processo de reservamento, né, que se deu aqui no Mato Grosso do Sul, mas não se restringe somente a essa política indigenista do SPI ao Mato Grosso do Sul. E a tese do marco temporal não só, né, irá impossibilitar qualquer processo, né, de demarcação de terras indígenas, ou seja, a violação dos direitos originários dos povos indígenas, mas também ela poderá rever, né, terras que já foram reconhecidas pelo Estado, né, que estão ainda no processo jurídico, como é o caso, né, de Guirarocá, por exemplo, em Carapó. Então, essas são situações em que os povos se veem, né, mobilizados na defesa ante o marco temporal, porque ela é inconstitucional, vai contra os direitos, né, dos povos originários. E também esse fervor, né, digamos assim, do marco temporal, ele também se torna ainda mais forte dentro de um contexto muito difícil que o Brasil vive hoje, né? Então, nós temos uma história, né, de governos em que as pautas dos povos indígenas nunca foram, né, de fato, levadas a sério, né, para ser bastante compreendido pelas pessoas, mas, sobretudo, a gente vive num momento de uma pauta escancaradamente anti-indígena. Então, quando a gente pensa no marco temporal, a gente tem que reconhecer tudo isso. Bom, o marco temporal, ele é uma tese que vem sendo elaborada no campo de históricos inimigos dos povos indígenas, né? Sobretudo aqueles vinculados ao agronegócio, né? Mas também a sua tese ela acaba beneficiando outros segmentos econômicos da sociedade que visam a exploração dos territórios indígenas. Essa tese vem sendo utilizada por setores do ruralismo brasileiro para, inclusive, questionar a demarcação de terras indígenas em instâncias nos estados da justiça e, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, houve, no ano de 2014, decisões que tomaram por base essa questão do marco temporal, mas ele ainda não é um consenso, né, no STF, no Supremo Tribunal Federal, e é justamente isso que está em pauta nesses dias, né, no julgamento que está ocorrendo nessa semana e na próxima no Supremo Tribunal Federal, ou seja, que a ideia justamente de que ao definir
o seu entendimento sobre o marco temporal, ou refutando, inclusive, a ideia, né, e reafirmando aquilo que os povos e as organizações de apoio têm defendido, que é a configuração do direito originário, ou seja, a Constituição ela não colocou uma data para o reconhecimento desse direito, mas a própria existência desses povos já legitima o direito deles aos seus territórios tradicionais. A Simone explica pra gente como que o direito à demarcação das terras indígenas é um direito constitucional e explica também como que a tese do marco temporal tem o apoio do governo Bolsonaro, codificando ele como um governo anti-indígena. Sobre a tese do marco temporal, ela vem sendo utilizada pelo governo federal e a gente entende que é para travar as demarcações das nossas terras, né? E é uma proposta legislativa anti-indígena, né? E está sendo julgado no STF, né? Supremo Tribunal Federal, e a gente está torcendo, né, para que os ministros, né, sejam favoráveis a nós, né, porque nossos direitos na Constituição, né, nós temos os nossos direitos, as nossas terras demarcadas, né, e nesse caso, né, o projeto de tese do marco temporal, em relação à demarcação das terras indígenas, para eles, os povos indígenas teriam que estar em suas terras na data do dia 5 de outubro de 1988. Mas a gente sabe que nós, povos indígenas, né, já estamos aqui antes do 5 de outubro de 88. Estamos aqui há mais de 521 anos. Nós somos povos originários desse território brasileiro. E essa tese do marco temporal, né, é uma proposta anti-indígena dos ruralistas e também do presidente Jair Bolsonaro, né, que são favoráveis a essa tese do marco temporal. Mas nós, povos indígenas, né, mais de 305 povos no Brasil, né, falantes de mais de 270 línguas diferentes, culturas diferentes, estamos aqui para dizer a esse governo, né, anti-indígena que vamos lutar, vamos fazer ecoar as nossas vozes para dizer não ao marco temporal. A centralidade desse debate, como estamos percebendo aqui, é a perda de direito dos povos indígenas. Como alerta o Giba, a aprovação do marco temporal pode criar um cenário de insegurança social. As repercussões de uma aprovação dessa tese, né, se o Supremo Tribunal Federal refutar o entendimento do direito originário e aprovar a tese do marco temporal, evidentemente, muitos povos que ainda hoje reivindicam seus territórios e que não têm esses territórios demarcados, perderiam esse direito, né? Além de uma chuva de processos judiciais que devem ser impetrados por representantes desses setores, que já questionam hoje na Justiça muitas dessas demarcações e que passariam a questionar, inclusive, terras que foram demarcadas após o ano de 1988, ou após essa data da Constituição Federal, e que colocaria, de fato, uma insegurança extremamente grande para esses povos que já estão na posse definitiva, né? No termo jurídico, a posse mansa e pacífica, né? Que é justamente o reconhecimento desse direito. Então, haveria, de fato, uma pressão e nós entendemos também que isso potenciaria as violências contra esses povos, né? Inclusive a possibilidade de que terceiros pudessem agir no sentido de expulsar, sob esse argumento do marco temporal, caso ele é aprovado, de que eles, então, não tendo direito, poderiam ser expulsos por terceiros, algo que seria, evidentemente, um reforço da violência, né, que já tenha ocorrido contra os povos indígenas. A Juliana também reforça que o marco temporal representa uma forte ameaça para as comunidades quilombolas.
Algo que é muito importante e relevante em torno dessa invenção da tese do marco temporal é que ele restringe não somente a demarcação e o reconhecimento dos territórios étnicos indígenas, mas também o reconhecimento, né, e as reivindicações dos coletivos quilombolas, né? E é importante lembrar, né, como faz a professora Liana e o Marés em um texto muito interessante, né, pensando os direitos quilombolas para além do marco temporal, é que a Constituição de 88 ela vai garantir a integridade dos territórios indígenas. E é pela primeira vez também, desde a abolição da escravatura, né, em 1888, que se reconheceu a existência de comunidades quilombolas e o seu direito a seus territórios, né? Então, isso uma questão também muito importante, né, a ser pensado em referência ao marco temporal. Um aspecto importante para a gente pensar o marco temporal é o que está por trás disso, que são os conflitos agrários no Brasil e os expressivos interesses da burguesia agrária em cada vez mais expandir as suas fronteiras agrícolas sobre estes territórios. Caso o marco temporal seja aprovado, validado no STF, isso causará um impacto negativo entre nós, povos indígenas do Brasil, né? Pois temos um processo de demarcação do nosso território que está há mais de décadas, né? Esperando a sentença, né? Esperando que a gente possa ocupar novamente, mais uma vez, o nosso território. E nesse caso, essas demarcações das terras poderá ser travado, né, com a aprovação do marco temporal. E com isso, também abrirá para a exploração dos nossos territórios, né, para mineração, agronegócio e garimpo, um contexto totalmente diferente do nosso modo de vida indígena, né? Porque nós, povos indígenas, né, a gente tem esse nosso modo de vida de trabalhar, garantir o nosso alimento de cada dia, sem destruir a natureza, mas sim a gente tem uma sintonia muito forte com a natureza, porque para nós é ali que fica os encantados, né? Ali que vem a nossa proteção. Então, nesse caso, o impacto vai ser negativo e sem território preservado não há vida. A mobilização articulada pelos indígenas do Brasil, mesmo nesse momento de pandemia, foi uma das mais expressivas dos últimos tempos. Essa mobilização expressou a capacidade organizativa e demarcou fortemente uma posição dos povos indígenas em defesa dos seus direitos. O movimento indígena, desde o mês de julho, né, articulados nas organizações regionais e na articulação nacional, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, passaram após um acampamento que foi puxado pelo povo Xoclen, Caingangue e Guarani do sul da região sul do país. Esse acampamento foi se ampliando e virou, na realidade, aquilo que acontecia a cada ano, que era o acampamento Terra Livre, que ele já passou de 16, 17 edições. Acontece que, justamente em vista do acampamento estar focado na movimentação, tanto da Câmara, que estava discutindo e aprovou na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 490, que afeta diretamente os direitos desses povos, inclusive busca referendar a tese do marco temporal, esses povos passaram, então, a se articular. Então, esse movimento indígena tem justamente criado um ambiente, né, que, na nossa leitura, inclusive, levou ao próprio Supremo Tribunal Federal a colocar em pauta justamente o processo de repercussão geral, que está voltado para a questão específica
da terra indígena do povo Xoclém, de Santa Catarina, mas que é de repercussão geral, ou seja, tudo aquilo que foi decidido no que diz respeito ao direito territorial vai repercutir para todos os territórios indígenas. Então, na leitura dessa importância, o movimento indígena segue organizado, com uma manifestação muito interessante, grande, articulada, inclusive que repercute também nos estados, porque representações, né, de povos indígenas, povos, comunidades em várias regiões do país têm se juntado, têm feito manifestações a partir das aldeias, mas também nas rodovias, né, fazendo o trancamento de rodovias, manifestando a sua postura contrária à tese do marco temporal e buscando justamente referendar a ideia do seu direito originário aos territórios. Na minha avaliação, é importante nós, indígenas, de estarmos sempre atentos ao que se refere aos nossos direitos, principalmente quando surge essas teses contra os nossos direitos, porque nós, indígenas, nós não temos um modo de vida igual dos Purutuí, dos brancos. A gente tem as nossas raízes que foram deixadas pelos nossos ancestrais. Então, somos povos de diferentes culturas, de diferentes línguas e, na minha avaliação, é importante a gente se mobilizar, é importante da gente se unir no momento em que os nossos direitos são ameaçados, porque a sociedade não indígena, os deputados, têm que aprender a nos respeitar. Eles têm que saber que nós somos todos iguais, mas também somos diferentes, porque temos o nosso jeito, a nossa língua e o nosso modo de vida diferente da sociedade não indígena. Então, por isso, é o motivo que a gente precisa ser respeitados, as nossas diferenças em relação à nossa cultura. Vamos permanecer sempre atentos, né, no que diz os nossos direitos, né, porque sabemos muito bem o que é nos garantido na Constituição Federal de 1988, o direito à demarcação das nossas terras, porque somos povos originários desse território brasileiro, já estávamos aqui bem antes da chegada dos portugueses, antes de 1.500 anos atrás, os nossos ancestrais, os nossos antepassados já estavam aqui nesse território brasileiro. Por isso que vamos dizer que somos um povo de resistência, porque já passamos por muitas e muitas coisas durante o decorrer da história do nosso país. Foram epidemias, foram guerras, nossos territórios foram roubados de nós, né? Por muitas vezes a gente quase perdeu a nossa língua materna, né? Mas estamos aqui resistindo, né? E vamos continuar sempre mobilizados, né? E cada vez mais a gente vai se organizando, tanto aqui em nossas bases, dentro dos nossos territórios indígenas, das aldeias. Se for preciso, a gente vai e participa de mobilizações na capital federal, porque somos mais de 305 povos indígenas aqui no Brasil, mais de 270 línguas diferentes e 120 povos isolados. Então, é uma diversidade de culturas diferentes, de povos indígenas diferentes. E vamos continuar resistindo, porque antes
éramos mais de 4 milhões de indígenas aqui no Brasil, né? Mas quase mais da metade foram dizimados, exterminados pelos homens brancos durante o decorrer da história. Mas resistimos, somos as sementes e estamos aqui para continuar a história deixada pelos nossos ancestrais, né? De continuar, de manter viva essa nossa cultura, a nossa raiz indígena. Muito obrigada. Aina Piacoi. Para a gente já ir finalizando o tema de hoje, o Giba, ele apresenta para a gente 2 documentos que trazem evidências de como que o Serviço de Proteção ao Índio foi um braço do Estado brasileiro para colaborar com a expulsão dos povos indígenas de seus territórios. Outro fato que consideramos importante destacar é que no ano de 2014 ganhou visibilidade 2 relatórios que foram um da década de 60, 1967, que ficou conhecido como Relatório Figueiredo, que foi elaborado pelo procurador Jader Figueiredo, em plena ditadura, que demonstra como que o Serviço de Proteção ao Índio, que era o SPI, que depois foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, como que esse braço do Estado brasileiro agiu para violentar e contribuir para a expulsão dos povos indígenas dos seus territórios. Após isso também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que trouxe, a partir da leitura do que ocorreu com 8 dos 305 povos que nós temos no Brasil, mas que evidenciou também a violência e torturas, inclusive, e a expulsão de povos indígenas dos seus territórios, né? Então é importante a gente ter esse que é um dado da realidade, que está muito bem registrado nesses 2 documentos. O relatório Figueiredo tem mais de 7.000 páginas, né? E que comprova, de fato, que esses povos que não estão nos seus territórios hoje, ou que para eles voltaram posteriormente, e muitos desses que seguem lutando pelos seus territórios tradicionais, foram violentamente expulsos dos seus territórios, e por isso referendar um marco temporal seria legitimar, né, essas violências que estão evidenciadas nesses relatórios. Bom, gente, por fim, nós queríamos dizer que esse é um tema fundamental para a gente continuar acompanhando, que os povos indígenas possuem o direito histórico aos seus territórios e à reprodução dos seus modos de vida. Dito isso, a gente queria agradecer a todos os ouvintes que acompanharam o episódio até aqui e também aos convidados que contribuíram com ele. Continuem nos acompanhando nas redes e compartilhando conteúdo. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.